Ler não é tão chato quanto parece. Apenas 15 minutos por dia pode transformar a sua vida. Faz pouco tempo que eu comecei a ler com frequência, né? Eu lia esporadicamente. Agora eu tô lendo todo dia 15, 20 minutos antes de dormir. E umas coisas que eu percebi é que quando você começa com leituras mais fáceis, né? Você pega aqueles livros que tem bastante diálogo. Diálogo é uma coisa que ajuda muito você que tá começando a ler, né? Você se sente, nossa, nem é tão difícil, olha que coisa legal. Você se sente bem lendo um livro que tem bastante diálogo, né? Quando você tá começando, isso ajuda bastante, porque te deixa mais motivado. Eu vou te dar um exemplo de um livro que eu li no começo, que ele tem bastante diálogo pra você ter uma ideia de como é que é. Ó, então eu peguei esse livro aqui, e se dá pra ver, eu vou colocar aqui na tela pra vocês. Não sei se vai estar focando muito. Enfim, eu acho que o reflexo tá meio ruim, mas dá pra ver. Aí, agora melhor, ó. Focou bem. Dá pra ver que ele tem bastante diálogo aqui nessa página, e que, ó, as letras são bem grandes, né? Então a página, ela não ocupa, a letra ocupa muito espaço na página. E isso facilita muito, você que está começando, vai ser bem mais fácil. Porque você vai ler mais rápido e você vai sair, você vai sentir que tá saindo do lugar, que você não tá preso, que você não tá tendo que ler a mesma coisa várias vezes. Se você pegar um livro assim, vai ser muito mais fácil para começar. Além disso, quando você lê no mesmo horário, é muito mais fácil, né? Você já tem uma rotina de leitura. Se eu tivesse descoberto isso antes, seria bem mais tranquilo. Acho que eu já estaria lendo faz um tempo. Pra mim, funcionou muito bem ler antes de dormir. Então, o que eu faço? Eu pego o meu livrinho, deixo lá em cima da cama, antes de dormir. Eu já vou automaticamente pra ele, não tem muito mais desculpa. Como a cama já tá feita ali, tá tudo bonitinho, eu chego no quarto pra dormir, tem aquele livrinho em cima, então eu não dou desculpa. Ele já tá lá, é só abrir e começar a ler. Nesse mês eu já li 2 livros, o que eu acabei de terminar é esse aqui, ó. Esse aqui é uma versão diferente, uma versão menorzinha, meio quase que de bolso, que é A Revolução dos Bichos, do George Orwell. Eu já tinha lido 1984, eu lia antes, mas eu lia esporadicamente. Pegava um livro que eu gostava, lia, depois que acabava eu não continuava lendo. Mas esse aqui, A Revolução dos Bichos, é um livro muito bom, bem legal. Inclusive, se você quiser comprar, se você quiser ler esse livro, eu vou deixar um link na descrição para você comprar na Amazon. E esse é um livro que ele é um pouco mais difícil. Ele não é um livro difícil, ele é um livro tranquilo, tá? Ele é um livro tranquilo de ler. Mas comparado com o outro que eu mostrei para vocês, esse aqui é bem um pouquinho mais complicado. Ele vai ter palavras mais difíceis, ele não vai ter tanto diálogo, apesar que ele tem uma quantidade considerável de diálogo, ele vai descrever mais, ele vai usar palavras difíceis, mas isso é normal, né? Você vai evoluindo na leitura, não é pra também você começar com um livro fácil, beleza, tá começando, mas não é pra você ficar sempre no livro fácil, você vai evoluindo, pelo menos é o que eu tô tentando fazer, tô passando a minha experiência, né, do que eu fiz até agora. E como eu disse, eu tô lendo à noite, e a leitura à noite é bom também que te faz pegar no sono mais fácil. Você também tem uma facilidade maior de dormir, você não tá na frente de uma tela, você não tá passando no TikTok, no YouTube, qualquer coisa que você vai ver ali vai te deixar super empolgado, vai ser super estimulante. Um livro pode ser estimulante, mas acho que nem se compara ao nível que um celular, aí um TikTok da vida pode te estimular. Outra coisa que tá ajudando é a minha mulher, a gente dorme, né? Então eu moro com a minha mulher e a gente tá lendo junto à noite. Ela também não lia, não tinha o costume de ler. Eu comecei um pouco antes dela, chamei ela falou: ah, é legal, vamos junto aí, a gente começou a ler. Então ter uma companhia faz você lembrar também de ler, né? Porque às vezes você tá com preguiça ou, sei lá, você esqueceu o livro, alguma coisa assim, você chega, sua companheira, seu companheiro aí, sua mulher, enfim, tá lendo o livro, você meio que lembra, você já lê junto com ela, então dá uma empolgação aí, uma motivação extra pra cada um dos dois. E as mudanças que eu senti até agora foi que eu me sinto muito mais atento às coisas, né? Então, quando você tá lendo, você tem que estar prestando atenção. É claro que não é uma mudança, nossa, meu Deus, eu era totalmente desatento, agora eu estou, o foco absoluto. Não, mas eu tô mais atento porque é uma coisa mais ativa. Quando você tá vendo um filme, alguma coisa nesse sentido, você tá vendo as imagens passar, você tá ouvindo o cara, assim, é uma coisa muito mais passiva. Livro não, você tem que parar, você tem que abrir a página e você tem que ler palavra por palavra. E não só ler, você tem que entender o que ele tá falando, né? Você tem que ver as palavras, ler e interpretar o que foi dito ali. Então é uma coisa muito mais ativa, que vai exigir seu foco. E também vai ajudar na sua paciência. Você não vai querer passar pro próximo vídeo com o TikTok aí que você fica, ou com o YouTube. Você não vai querer acelerar o vídeo. Eu costumo fazer isso bastante, eu acelero o vídeo do YouTube, de alguma aula da faculdade. Eu faço psicologia, então tem algumas aulas que são online. Aí, às vezes eu acelero o vídeo porque eu não quero ficar vendo tudo aquilo. Só que no livro não dá pra você acelerar. Como é que você vai acelerar? Você vai ler rapidão? Você não vai entender nada. Não vai ficar perdido. Então você tem que ler, às vezes reler. Você tem que reler aquela frase porque você não entendeu muito bem. E isso é normal, todo mundo passa por isso. Então isso vai te trazer uma paciência, uma tranquilidade maior. Você vai ter que focar naquele momento e fazer aquilo. Uma das coisas que eu notei é que quando eu vou pra academia agora, eu tinha muita preguiça de fazer o aquecimento. Então eu fazia prancha lateral, enfim, algumas coisas assim. E hoje eu consigo fazer com mais tranquilidade.
tranquilidade. Não é uma coisa que eu fico achando que eu tô perdendo tempo fazendo aquecimento ali e tal. Não, é uma coisa que eu tenho mais tranquilidade, que eu senti uma certa diferença, que eu não fico mais naquela ansiedade. Eu acho que a leitura ajuda muito com esse controle de ansiedade. E claro, quando você tá lendo, você não tá vendo, né? Quer dizer, você tá vendo as palavras só, mas você não tá vendo imagens, você não tá vendo o que tá realmente acontecendo. A menos que alguém ponha uma ilustração, mas ainda assim, se tiver uma ilustração no livro, você vai ter que imaginar, tá? Você vai ter que imaginar o que tá acontecendo. Se ele conta que o Joãozinho entrou na padaria e pediu 3 pães, você imagina o Joãozinho entrando na padaria, você imagina ele pedindo os 3 pães, ele pegando os 3 pães, e isso é legal, vai estimular muito sua criatividade, sua imaginação. Uma coisa que eu reparei, eu tava vendo ontem a série Mindhunter, não sei se já viu na Netflix, muito boa, fala sobre agentes do FBI que começam a mapear o comportamento de serial killers. Inclusive foi na época que inventou esse termo de serial killers, que são assassinos em série. Mas enfim, e eu reparei numa parte que eles estão conversando com um cara e aí ele tá contando uma história, né? Tá os dois agentes do FBI conversando com um cara, ele tá contando uma história e nessa hora que ele tá contando, a série podia muito bem usar imagens pra ilustrar, usar algum vídeo, algum acontecimento ali pra ilustrar a história que o cara tava contando, né? Então ele vai contando, ó, a mulher entrou na casa, não sei o que, e põe a imagem da mulher entrando e tal. Mas não, eles só focavam nos personagens. E com isso, você tinha que imaginar. Parecido com o livro, tá? É uma coisa que eu percebi, né? Quando você tá vendo uma série que ela vai contando alguma história e tal, e ela não põe imagem pra ilustrar o que a história que o cara tá contando, você também tem que imaginar. É uma coisa legal que eu percebi com o livro e que eu acho que séries assim também tem muito a agregar. Inclusive, eu lembrei até de um filme que chama A Vastidão da Noite, é um filme bem legal e tem uma hora que a tela fica preta. A tela fica preta. A tela do filme fica preta, sei lá, acho que durante uns 2, 3 minutos, fica totalmente preta e é só a mulher contando a história. E juro, quando você tá assistindo aquele filme, você nem percebe. Ela tá contando a história, você tá vendo uma tela preta, só que você tá imaginando os negócios. Então é uma coisa que eu lembrei com os livros, quanto isso aqui favorece a nossa imaginação. Séries assim são boas, né? Que não te dá de mão beijada as coisas, você começa a imaginar. E livro é excelente pra isso. E como eu disse, essa rotina de leitura eu comecei faz pouco tempo. Eu espero continuar. Eu posso dar mais detalhes aqui no canal à medida que eu vou continuando, né, nos próximos meses. Mas eu acho que eu achei um método, uma metodologia e um jeito de continuar, de ter consistência nesse hábito de leitura, de ler todos os dias. Vale muito a pena e eu acho que você devia tentar. Se você ainda não assistiu esse vídeo aqui, que tá passando aqui do lado, que eu falo sobre propósito, aproveita, clica nele, assiste aí e me fala o que você achou depois nos comentários.